Olá, gatíssima da minha vida! E agora eu vou disponibilizar para vocês essa aula super interessante para vocês terem mais noção de como que vão construir o arquétipo da marca pessoal de vocês. O arquétipo ele foi criado por Carl Jung. Ele é um sueco que viveu agora mais na nossa época, ele faleceu agora em 1961, então ele é bem contemporâneo. Ele era psiquiatra e fazia muitas análises sobre comportamento humano e ele introduziu uma série de expressões como introvertido, extrovertido, que antes não era muito comum, e ele introduziu isso no nosso vocabulário como uma forma mais comum de se compartilhar, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esses arquétipos de uma forma bem simplificada de como construir esse arquétipo, de como fazer eles representarem a sua marca. E agora vocês vão me acompanhar aí, tendo a tela para a gente poder compartilhar essa aula. A teoria do Carl Jung é sobre os 12 arquétipos e aí a gente vai definir como que a gente identifica isso na nossa personalidade. Primeiro de tudo, você vai nesse círculo do meio. E aí você vai identificar qual das 4 opções tem mais a ver, está mais de acordo com a sua personalidade. Definindo isso, você vai para o próximo círculo para identificar dentro daquele que você escolheu qual dos 3 fariam mais sentido. Aí sim você identifica qual é o seu arquétipo. Vamos lá. Primeiro vamos começar ali no fornecer a estrutura. Dentro de fornecer a estrutura, a gente tem os arquétipos de ordem. São os arquétipos que tem mais estrutura consolidada. A gente encontra ali como ação, serviço, controle e inovação. Dentro desses arquétipos, a gente consegue entender que todos eles são provedores, né, criadores ou doadores de alguma forma, e isso faz com que todos eles mantenham uma certa ordem. Digamos que você, dentro dos 4 ali do central, você escolheu fornecer estrutura e escolheu o controle. Então, isso quer dizer que o seu arquétipo é o governante. A gente já vai entrar em um por um para você entender melhor isso. Dentro de todos eles, você vai identificar o que é o mais importante para você. E aí, a segunda questão mais importante, aí você define qual é o seu arquétipo. Aqui você precisa ser muito sincera com você mesma, para que você não se corrompa, para que você não faça uma análise não muito adequada para aquilo que é a sua imagem. É muito importante que você se faça perguntas. O autoconhecimento ajuda muito na definição dos arquétipos. Os arquétipos fazem parte da psicanálise. Então você precisa entender que essa sinceridade que você vai ter com você mesma, ela vai fazer você identificar o que é de maior destaque para você. Mas ninguém tem apenas um arquétipo. Ninguém vive um só e aquele é único e exclusivo. Além da gente ter mais de um conduzindo a nossa vida, dependendo do ambiente, dependendo do momento que a gente está, nós temos também as experiências de vida e isso influencia muito no resultado dos nossos arquétipos. É muito diferente um arquétipo de uma mulher de 20 anos de idade para uma mulher que está com 30 para uma mulher que está com 40. Dependendo da sua vivência, ela vai mudando e vai alterando aquilo que ela tá passando. E é muito diferente também uma mulher de 60 anos, entende? A gente não tem essa unificação. Nós, seres humanos, nós somos mutáveis, então isso também precisa ser visto e respeitado. O arquétipo vai funcionar na sua marca quando você, além de você ser sincera, você também identificar sobre os seus significados qual que se adequa mais aos seus interesses, aos seus objetivos. E isso vai fazer toda a diferença. De todos os arquétipos, você vai fazer essa análise, entendendo a cada um deles. Você vai, dentro desse círculo do centro, você vai analisar aí qual dos 4 correspondem mais com aquilo que você quer transmitir de mensagem. E aí, dentro dos 3, qual deles mais se encaixam naquilo que você está buscando informar. E aí você entende qual é o seu arquétipo. O que é importante? Se você tem um arquétipo e você não combina necessariamente com o produto ou serviço que você está oferecendo, você pode fazer uma mistura de arquétipos.
Eu falei sobre a Lupo, que é um arquétipo do inocente, né? Ele tem esse arquétipo inocente, mais confortável, mais, né, tranquilo. A Lupo, quando tava assim, caindo já a marca, né? Esse conforto todo, foi quando ela inovou e trouxe mais sensualidade. Então ela pegou um pouquinho do amante e incluiu na sua identidade, e isso fez com que pessoas achassem mais interessante usar a Lupo. Perdeu aquela característica de ser uma roupa de senhora, de uma mulher descuidada, muito pelo contrário. Ela tá bonita, ela tá bem vestida, né, com a sua roupa íntima, ou ele também, mas ela tem conforto acima de tudo. Então ela fortalece o arquétipo dela, mas ela pega uma pitada de um outro arquétipo, faz com que as pessoas se atraiam pela marca. Se você tem um arquétipo predominante e precisa de uma pitadinha de um outro, você entende qual que é a representação de cada um, mistura um pouquinho deles e cria a sua marca de uma forma mais consolidada. Então vamos começar agora pelos arquétipos de liberdade, os arquétipos que vão descobrir a identidade, né? De descoberta de identidade. Vamos começar pelo inocente. Analisando essa moça, tem esse aspecto angelical, o cabelo dela mais ondulado traz essa ingenuidade, o olhar também mais delicado, é tudo muito harmônico e traz uma ingenuidade. Então, o inocente, ele é aquele que ele tem esse aspecto de sincero, otimista, ele tá em busca da felicidade. Algumas marcas que usam esse arquétipo é a Coca-Cola, o McDonald's, o Dove. Então, ele é um arquétipo que tem bondade, generosidade. Se você pensar numa propaganda da Dove, ela nunca coloca como uma explosão, né, cativante, uma coisa forte. É sempre uma delicadeza, um cuidado com a sua pele, né? É tudo muito clean, muito clarinho. E isso faz com que a mulher receba esse acolhimento de aconchego, de inocência mesmo, né? É quase um colo, né, que você tem na experiência com a marca. O próximo, a gente tem aí o sábio. O sábio é aquele que ensina, é aquele que é mais reflexivo, que geralmente busca uma compreensão profunda. Então, uma mulher no arquétipo de sábio é uma mulher que ela tem mais didática, ela conduz todo o seu conhecimento com uma grande habilidade. Algumas marcas que vocês têm aí é a BBC News, o Google, National Geographic e a CNN, que são todas empresas que transmitem essa questão de ensinamento, né, de conhecimento. Tudo isso forma essa questão mais didática sobre tudo aquilo que é passado. Ele sempre valoriza o conhecimento, porém ele tem uma introspecção, ele é mais silencioso, né? Então a gente vê com sabedoria, tanto se você, né, pensar, uma pessoa sábia, um local de fotografia, uma biblioteca, um local mais silencioso, existe uma introspecção, uma coisa mais quietinha, mais sóbria, inclusive. E aí o terceiro que a gente tem dos arquétipos de liberdade é o aventureiro. Que é o aventureiro? O aventureiro é aquele da adrenalina, mas que também tem uma liberdade, né? Que tem a vontade de vida. E isso a gente encontra, se você for analisar aqui as empresas que eu coloquei aqui, né? A Heineken, a Amazon, são todas empresas assim de seja livre, a Starbucks também, seja livre e escolha por você, faça por você. Então, é um viajante, é um explorador, né? Ele sempre é muito curioso e ele precisa de novas experiências para se manter. É importante entender que você pode gostar de viajar e estar em um outro arquétipo, não necessariamente, né? Porque gostamos de viajar que a gente vai pertencer a um arquétipo. Esses arquétipos, eles vão ter significado na sua marca, na sua identidade. Isso não quer dizer, por exemplo, eu quero liberdade financeira, pronto, sou aventureiro. Não necessariamente. Se você atua no segmento de educação, por exemplo, é mais interessante que você seja do sábio do que do aventureiro. E os arquétipos da sociabilidade, que são os arquétipos
que eles querem se conectar com as outras pessoas. Então, o primeiro deles, como com essa conexão, é a mulher magnética, né? É a amante, não necessariamente vinculada a um relacionamento, né? Ser amante, esse aspecto de traição. Não. A amante é a mulher magnética, é a mulher que existe nela uma sensualidade natural e no seu visual isso também é muito encontrado. As mulheres ali na casa ali dos 20, 30 anos, principalmente no período de solteira, elas têm naturalmente esse aspecto fazendo parte da sua vida. Então, nós passamos por muitos dos arquétipos, e esse é um dos que a gente passa em algum período da nossa vida. Marcas que usam o arquétipo da amante para se divulgar, né, para se posicionar. Chanel, e aí a gente vem assim quebrando muitos padrões. A Chanel veio trazendo a moda masculina para dentro do mundo feminino, né? A Chanel trouxe o terno, ela trouxe os sapatos mais masculinos para o nosso universo e ela trouxe com muita sensualidade. Ela não tira a sensualidade da mulher quando ela coloca um terno nessa mulher. Ela tem essa característica muito marcante. A Marisa, a L'Oréal. Quando a gente pensa na amante, a gente nunca vai pensar, vamos supor, se a gente vai fazer uma campanha de Dia dos Namorados ou alguma questão assim, mais ou menos, numa foto com rosas. Sempre vão ser cores mais apaixonantes, mais de paixão, do que neutras. Por exemplo, se a gente vai fazer uma foto usando o arquétipo amante, a gente vai utilizar as cores mais quentes e cores mais fechadas. Diferente de fazer uma campanha com o arquétipo inocente. A gente vai usar na amante rosas vermelhas, no inocente uma rosa cor-de-rosa clarinha, ou a branca, ou a amarelinha clara. Então existem essas diferenças no posicionamento. Só o fato da utilização das cores você já consegue ver uma grande diferença nisso. A comediante, também conhecido como bobo da corte. Comediante é aquele que é totalmente extrovertido, ele é divertido, né? É engraçada, é espontânea. Ela sempre vai trazer alguma coisa cômica junto da sua imagem. Então, peças de roupa sempre coloridas, muitas vezes utilizam até de desenhos animados, estampas que trazem essa alegria. Então, as marcas que a gente tem aí, a Pepsi, M&M, Pringles, a Skol, Fanta, então são marcas que são até infantis. Muito cuidado na utilização desse arquétipo, ele precisa fazer sentido com o seu produto ou com a sua prestação de serviço. Colocar um arquétipo da comediante só porque você se considera divertido, mas o seu produto não tem nada a ver com isso, pode te fazer prejudicar a sua imagem ao invés de fortalecer ela. Aí tem aí a pessoa comum. A pessoa comum é aquela que busca maior conforto. Eu tenho um pouco desse arquétipo no meu dia a dia depois da maternidade. Por quê? Porque a gente busca a praticidade. Aí eu coloquei algumas marcas aqui pra você, né? Tem Leves, Havaianas, a Pimenta Chipotle, que é para todo mundo, de todo dia. A Lupo também é uma marca que faz parte aqui da pessoa comum. E é mais realista, autêntico, é mais gente da gente, sabe? Não tem uma construção e sim um conforto de viva você do jeito que você é mesmo e é isso. Então a pessoa comum, ela é basicamente um arquétipo que faz parte da grande maioria das pessoas, porém pode passar também uma imagem de desleixo, pode passar uma imagem de falta de autocuidado. Então, nunca que um produto, né, que você precisa se posicionar com alguma autoridade, vai se satisfazer apenas com o arquétipo da pessoa comum. A gente precisa sempre entender qual é a nossa necessidade, o que a gente tem como essência e qual é a nossa necessidade de imagem. E a gente junta os dois para daí sim fazer com que esse arquétipo seja
melhor aproveitado. Aí uma característica muito importante também da pessoa comum é a simplicidade, né? Não tem nada de muito sofisticado, é tudo muito simples, tudo muito confortável. É um arquétipo muito bom de ser utilizado quando a gente procura a praticidade mesmo, o senso de pertencimento. Então, usar ele sempre quando tiver de acordo com os seus produtos e a sua prestação de serviço. E agora vamos ver aqui os arquétipos que querem deixar a sua marca. E aí, essa dúvida, estou construindo a minha marca pessoal, quero deixar minha marca. Não necessariamente dessa forma. A gente vai ver o significado de cada um deles para vocês entenderem a diferença que existe nisso. Esses arquétipos são os arquétipos da satisfação do ego. A gente entra aí o primeiro, o rebelde. O que é o rebelde? O rebelde é o fora da lei, ele é ousado, ele desafia as regras, ele não quer nada muito controlado. Marcas que seguem muito esse estilo. A Harley Davidson, Chili Beans e a MTV. Você pensando nessas marcas, a construção da identidade delas são todas muito um estilo mais rock, um estilo mais aberto, mais independente de qualquer coisa. Então são marcas que seguem isso. Não necessariamente todas as pessoas do arquétipo rebelde é roqueiro, não é essa relação. Mas são pessoas que não ligam para nenhuma regra, que não ligam para nada, não se prendem a nada que esteja nos padrões, né, que a gente costuma ver. O outro arquétipo é o mago. O mago, ele é visionário, é o da magia, né? Então, a gente tem aqui as empresas que eu coloquei aí, foi a Axie, a Absolute e a Mastercard. Então, são todos, assim, mais de fantasia, é tudo mais intuitivo, né? Ele tem um conhecimento profundo e ele busca entender o funcionamento do mundo. Então, é sempre uma coisa mais profunda. Quando a narrativa ela é mais detalhada, mais fantasiosa mesmo, né? E o próximo é o herói. O herói entra muito forte para as pessoas que são mais atléticas. Por quê? Quando a gente fala de um herói, ele é corajoso, ele é destemido, então, e ele é determinado, né, a atingir aquele objetivo, enfrentar os obstáculos. Então, a gente tem aí algumas marcas no herói que simbolizam isso e que também é a solução da sua vida. O arquétipo do herói, ele é muito utilizado também na política. Muitos políticos utilizam esse arquétipo apenas em períodos de campanha, às vezes eles possuem outro arquétipo, mas eles fazem uso desse arquétipo no marketing, porque muitas vezes as pessoas estão em busca desse salvador, né? Então, a humanidade, ela necessita desse salvador. Então, quando ele é utilizado de uma forma, eu vou liderar, eu serei o seu líder, né? E eu sou um herói, e isso ele é bem visto pelas pessoas, né? Que é o inconsciente comum que a gente chama. Agora, os que fornecem estrutura, os que gostam de ordem, né? Vou começar aqui pelo cuidador. A gente tem marcas que falam com mãe, principalmente, né? Tem aqui a Pampers, a Huggies e a Nestlé. São 3 marcas que conversam muito com as mães e eles precisam utilizar desse arquétipo de cuidador. Então, um arquétipo muito interessante para médicas, né, para psicólogas, porque esse cuidado, né, essa empatia que esse arquétipo oferece, isso traz esse bem-estar para quem recebe. Então, é um arquétipo bem interessante para utilizar quando você trabalha com alguma questão de cuidados mesmo. É um dos arquétipos mais altruístas, preocupado com a comunidade, com as pessoas, em cuidar e zelar pelo próximo. O arquétipo é bem interessante se você tem esse serviço aí de ajuda, de acolhimento. Governante. Apesar de eu considerar importantíssimo que cada um seja governante da própria vida, esse arquétipo ele é um arquétipo de força, é um arquétipo de liderança. O governante, ele tem essa postura de controle mesmo
E aí tem as marcas aqui representando a Louis Vuitton, Rolex e BMW. Nitidamente é um arquétipo para pessoas que estejam nesse poder de força, de prosperidade, de liderança. Não adianta você colocar como governante para você lidar com pessoas que precisam ser acolhidas, porque o governante, ele é o que direciona, ele é um mentor, ele é alguém que está ali te encaminhando para uma fase melhor. Não é aquele que vai te acolher e te dar aconchego para alguma situação que você esteja. Então, o governante ele é muito importante, mas não é o único arquétipo que passa autoridade. Ele gera essa autoridade imediata, mas é necessário entender qual é o seu produto. O governante é muito interessante para advogadas, é muito interessante para mentoras, mas não é interessante para psicóloga, por exemplo. A gente precisa alinhar o nosso trabalho, a nossa marca pessoal ao que realmente a gente quer aparecer. Não adianta a gente utilizar o arquétipo errado, só porque você quer gerar uma autoridade, vai colocar um terno, uma roupa preta e pronto. Não necessariamente. Você precisa também saber com quem que você está falando, isso é importantíssimo. E o último, mas não menos importante, esse que eu amo de paixão, que assim, sou fissurada como boa geminiana, que é o arquétipo do criador. O criador, o criativo, a gente colocou aí a Apple, o Instagram e a Netflix, que são as empresas que estão aí inovando em tudo. A gente tem nesse arquétipo uma pegada mais artística, né? Que ele é visionário, ele tá ali sempre inovando e criando coisas extraordinárias, mas com essa pegada mais artística também. Então, sempre cuidando muito de um visual com a aparência interessante para que seja aceito, né? Então, os artistas se preocupam muito com isso. Se a gente pensar na questão do marketing sonoro, marketing visual, todos eles correspondem a essa questão de capacidade de criar e inspirar pessoas. E eu quero te agradecer por assistir essa aula. Me siga lá no Instagram e no YouTube, @JuAmadeuGuima. Você vai ter ali bastante conteúdo, além de conhecer também o meu método Marca Pessoal 360, que vai lançar agora em agosto de 2023.